Jovens, nós vamos fazer agora uma questão relativa aos trabalhos aeratórios ventilatórios. Que vocês sabem muito bem, são trabalhos involuntários. Ninguém fica aí pensando, já falamos isso, não se esqueçam, as nossas aulas lá do intensivo, falamos que ninguém fica pensando, preciso respirar senão eu morro, preciso respirar senão eu morro. Isso não existe. Isso é um trabalho involuntário, o sistema nervoso autônomo a nível de bulbo, ele controla todo esse trabalho respiratório, da musculatura respiratória. São 3 os músculos respiratórios, né, envolvidos na inspiração e expiração. São eles o diafragma, os escalenos e os intercostais. Mas todo esse processo de movimentação desses músculos é involuntário. Agora, o que eu quero saber é o seguinte, o que gera uma maior ou menor frequência respiratória? O que leva você a uma taquipneia, aumento da frequência aeratória, ou uma bradipneia, diminuição da frequência respiratória? O que leva você a ter um aumento da frequência? Normalmente nós estamos entre 19 e 21 aerações por minuto. Você não percebe, mas é mais ou menos isso, de 19 a 21. O que faz com que você aumente? Ah, quando eu estou fazendo atividade física, aumenta, mas aumenta por quê? Na verdade, cara, o que faz você aumentar ou diminuir a sua frequência aeratória é a concentração de CO2 no seu sangue. Concentração de CO2 essa que faz com que certas áreas, certos nódulos nas nossas carótidas, que são sensíveis, são os baroreceptores carotídeos, são sensíveis à concentração do CO2 lá no sangue arterial. Se a concentração de CO2 está alta no teu sangue, imediatamente esses receptores, eles estimulam o bulbo a aumentar a frequência respiratória. Para quê? Para tentar eliminar mais o CO2. Correto isso? Então, o que gera um aumento ou diminuição da sua frequência respiratória é exatamente não a taxa de oxigênio no seu sangue, mas sim a taxa de CO2. O que gera uma maior ou menor frequência respiratória é o teor de acidose no seu sangue. Por quê? Maior quantidade de CO2, maior acidose. Então vamos à questão. Um grupo de 12 pessoas permaneceu em uma pequena sala, em uma sala pequena, pouco ventilada por cerca de 1 hora. 1 hora, cara. 12 pessoas numa sala pequena. Muitos perceberam que a sua frequência respiratória aumentou. O que você acha que estava acontecendo nesse momento? 12 pessoas numa sala pequena respirando por 1 hora, você há de convir que a taxa de CO2 ambiental cresceu. Se a taxa de CO2 ambiental cresceu, a taxa de CO2 residual no pulmão dos caras, veja a nossa aula lá para você ver o que é ar residual pulmonar. A taxa de CO2 lá no ar residual pulmonar, que é aquele ar que não sai do pulmão nunca, obviamente essa taxa de CO2 aumentou. Aumentando a taxa de CO2, o que vai acontecer, cara? A frequência respiratória dos caras vai aumentar. Não tem jeito. O que eu acabei de falar para você? Os receptores dos seios carotídeos, eles são sensíveis a quê? Ao oxigênio no sangue ou ao CO2 no sangue? Ao CO2. Aumentou o CO2, vamos ter que aumentar a respiração desses caras. Para quê? Para tirar esse CO2 logo daí. Então, cara, nesse caso, o que aconteceu? Por que aumentou a frequência respiratória? Porque a sala estava quente? Isso tem alguma coisa? Ainda não. A concentração de nitrogênio no sangue aumentou? Pelo amor de Deus, a concentração do nitrogênio no sangue, o nitrogênio nem deve entrar no sangue, se entrar é embolia. Se entrar é embolia pulmonar, o cara vai morrer. A concentração de oxigênio no sangue aumentou? Claro que não, numa sala fechada. Porra, todo mundo respirando, pouca ventilação, exatamente ao contrário, né? O volume sanguíneo aumentou? O cara produziu mais sangue porque estava numa salinha fechada com outros. Para com isso. A concentração de dióxido de carbono no sangue aumentou. Olha aqui, é isso. Aumentou a concentração de CO2 no ambiente, aumentou a concentração de CO2 residual no pulmão do cara. Se aumentou a concentração de CO2 residual, fica mais difícil o CO2 sair do sangue para o pulmão, porra. Porque os gases só se difundem, por quê? Por diferença de pressão. Se fica difícil sair o CO2 do sangue para o pulmão, o CO2 fica no sangue. Se fica no sangue, estimula os seios carotídeos. Se estimula os seios carotídeos, o cara começa a fazer um ataque apneia. Fechou? Essa resposta seria até fácil se você conhecesse todo esse processo. E para conhecer todo esse processo, só tem um jeito, cara. Vai lá assistir as nossas aulas do QG. Vai assistir o Intensivo QG, porque com certeza você vai conhecer tudo sobre respiração, tudo sobre excreção, tudo sobre todos os processos fisiológicos. Um abraço, nego.